Então, gente, valendo aí interrupções e valendo comentários aí, de vez em quando, se eu não se vocês fizerem uma pergunta no chat e eu não responder, vocês falam, Shell, eu tenho uma pergunta. Porque o chat, de vez em quando, fica parado, ele entope, não sei porquê. Se eu mexo nele um pouquinho, ele entope. E como eu estou prestando atenção em muita coisa, eu não vejo a mensagem pop-up, coisa assim. Então vamos lá, nós vamos então fazer uma introdução ao conceito de Transfer Learning. Foi um termo que eu usei nas últimas duas aulas, meio sem justificá-lo, né? E aí eu falei, bom, né, a gente vai começar a falar mais um pouquinho de Transfer Learning na próxima aula, que vai falar do BERT, ainda vai ser hoje. Então é melhor a gente explicar o que a gente quer dizer com isso, tá? Então, Transfer Learning não é nada mais que você transferir o conhecimento de uma tarefa para outra, né? Então, basicamente, a definição é utilizar o conhecimento adquirido em uma tarefa T1 para resolver outra tarefa T2 relacionada com a primeira. Tem que haver uma relação para fazer sentido, né? A ideia é que os fatores que explicam as variações em T1 são relevantes nas variações que precisam ser capturadas para aprender em T2. A gente pode trocar T1 e T2 por criar um modelo probabilístico P1 e P2, uma distribuição de probabilidades P1 e P2, qualquer coisa desse nível, né? Mas, na verdade, a gente está falando que é o seguinte, tem duas tarefas que têm alguma relação, né? E a tarefa T1 é uma tarefa com muitos dados, que é mais genérica de alguma maneira, né? E a T2 é uma tarefa mais específica, ela pode ter menos dados, e o fato de eu começar T2 sabendo T1 auxilia muito T1. Isso normalmente é usado para aprendizado supervisionado, tanto as tarefas T1 e T2, e a gente viu no Word2Vec, por exemplo, que a gente joga fora a tarefa T1. Né? A gente fica só com uma camada da rede, que são os embeddings, né? A gente estava falando agora há pouco, né? Que são usados para traduzir palavras em vetores depois como primeiro nível da rede, lá na segunda tarefa ou em qualquer outra tarefa. Né? A gente estava dando o exemplo aqui, a Thaís está querendo classificar texto, né? E basicamente o que ela pode fazer é pegar o sistema dela lá e botar entre o que entra lá no TF-DF, ou na verdade um one-hot, né? Botar lá uma camada de embeds e testar os mesmos algoritmos. Ok? A diferença, então, é que o machine learning tradicional ele é especializado, no sentido, a gente pega os dados e faz um sistema que aprende sobre aqueles dados. Lembrando que pode ser um sistema que tanto que aprende diretamente aqueles dados, né, analisar aqueles dados, ou um sistema que tenta gerar um modelo sobre aqueles dados. Né? Então a gente tem aqueles dois tipos de sistemas clássicos, né? Então nossos algoritmos sempre vão ter de um desses tipos. Ou eu gero um modelo que explica aqueles dados, ou eu já olho para os dados, né, de maneira flat e a partir deles eu aprendo alguma coisa. Tá? E no Transfer Learning, o que a gente vai fazer é ter um sistema de aprendizado, normalmente de uma tarefa mais geral, né? Se bem que esse geral é bem... A gente está usando aqui livremente, né? Mas que vai aprender uma propriedade, né? E que vai gerar um modelo, um conhecimento, um conjunto de vetores, qualquer coisa que possa ser reutilizada em outros sistemas de aprendizado que normalmente usam menos dados, né, para esse aprendizado. Então, a coleção de dados não é tão grande. Isso implica, inclusive, em não, por exemplo, não, às vezes, não forçar muito o aprendizado no modelo mais geral. Né? Porque você não quer resolver realmente a tarefa 1. Né? Você quer resolver a tarefa 2. Então, se você botar um sistema que resolve fortemente a tarefa 1, ele pode ser especializado demais na tarefa 1. Então, um dos artigos que eu li, por exemplo, falava, não, vamos aprender até 50% só de acerto, só para dar uma guaribada ali nos vetores, para eles ficarem legais e eu poder usar depois nas tarefas 2. Tá?
Então, lá, Goodfellow et al., que a maioria desse texto vem de lá, né? E os desenhos também, vocês vão ver, são figuras comentar com o board para eu me lembrar o que é, né? É, eu tenho uma situação onde eu aprendo algo em um contexto e uso para melhorar a generalização em outro contexto. Também é chamado Domain Adaptation, né? É muito parecido com Domain Adaptation, como ele foi descrito. E em NLP, né, o exemplo mais clássico é do embedding. Né? Então, o que é o embedding? Então, vamos lembrar do Word2Vec. Né? Então, no Word2Vec, você tem uma tarefa de descobrir a palavra escondida. Né? Então, o skipgram, né, você manda a frase sem a palavra que você está treinando, né, e tem que descobrir o que você treinou. Tem que descobrir a palavra que você escondeu. Né? E isso aí tem uma rede em algumas em uma camada só, né? Mas ela no início ela tem uma mudança onde você começa com um vetor one hot, onde a palavra está marcada, né? Então são vetores de tamanho 30.000, né? E você vai aprender um vetor menor para aquela posição da palavra, né? E aí cada palavra é treinada e você pega esse vetor, esse é o vetor daquela palavra. Né? E outra palavra que é treinada é o vetor da outra palavra. Né? Então, isso, né, você tem esse treinamento em corpos muito grandes, né, o Word2Vec, o Glove, são. E aí você já tem essa solução pronta e você pode reutilizar. Quer dizer, os autores disponibilizaram, olha, eu aprendi assim, e deu nesse resultado aqui, então você pega esse resultado e você reusa, principalmente para o inglês, ou na sua língua você vai lá e aprende do mesmo jeito e gera um resultado semelhante. Então a gente tem acesso ao Word2Vec, que é o Glove, e mais dois modelos lá no link, né? No site do link. E que eu mostrei na aula do Word2Vec. Né? E aí, esse aprendizado, então, é reutilizado. Tem duas maneiras básicas, então isso leva a gente a pensar duas maneiras básicas de fazer transfer learning. Né? Uma é fazer o transfer learning completo, ou seja, eu vou pegar a minha tarefa 1, eu vou aprender a tarefa 1, gerar o meu conhecimento e depois eu vou fazer a tarefa 2. E o outro é a abordagem do modelo pré-treinado, né? Onde eu seleciono um modelo pré-treinado, eu vou lá pegar o Word2Vec, eu vou lá pegar o Glove e já reutilizo isso logo. Né? Veja que nossas abordagens, hoje em dia, né, e essa é uma crítica que eu faço muito, não é uma crítica destrutiva, né, é uma consideração aos modelos de rede, que a nossa abordagem é muito empírica. Né? A gente não tem uma teoria, vou escolher esse modelo porque ele cria. Não, a gente não, vou escolher esse modelo porque ele dá certo em tarefas parecidas, né? E eu tenho interesse nessa tarefa aqui, ele deve dar certo na minha tarefa, ok? Então isso é uma questão que a gente tem sempre que... Na verdade, tem duas questões que eu chamo a atenção. Uma é essa, né, da nossa desconhecimento do modelo teórico por trás do modelo, né? Porque, por exemplo, quando você escolhe aprender com o modelo SVM, ou com o modelo bayesiano, né, ou com o modelo de árvore de decisão, né, você sabe teoricamente o que você está fazendo, né, você até entende bem e até tem visualizações muito boas, enquanto quando você vai para uma rede neural, você tem uma conceituação do que você está fazendo, uma divisão do não linear do espaço, mas dificilmente você consegue saber. Tem uma questão hoje muito premente, que é a questão de interpretação do conhecimento que ficou guardado na rede ou ficou guardado no embedding. Né? Então a gente tem essa escolha, como seleciona um módulo pré-treinado? Né? Procurando na literatura tarefas parecidas que usaram aquele módulo, fazendo comparações, né, no que for possível, e escolher o que trabalha melhor para você. Né?
Na verdade, tem uma terceira abordagem, que é uma abordagem híbrida, e que não está falada nesse artigo, que é a seguinte: você pode pegar um modelo pré-treinado e melhorar esse treinamento em relação ao seu conhecimento. Então, um trabalho desse tipo seria: eu pego lá um modelo pré-treinado para português, é o trabalho que a gente deve fazer, né, em um projeto, e eu vou melhorar esse treinamento no sentido da minha aplicação, que é jurídica. Então, eu vou aprender também em textos jurídicos. Dar uma certa importância maior a esses textos jurídicos, aprendendo no final ali, né? E vendo se ele se encaixa bem. E aí eu tenho um novo modelo de conhecimento pré-gerado a partir dos textos jurídicos, mas treinado já em cima do sistema de aprendizado. Então, o que eu estou falando é que a gente pode ter aqui, né? Eu não estou conseguindo desenhar aqui, né? Eu posso chegar aqui com uma camada também de conhecimento. Geralmente eu uso a letra K de knowledge, né? Para falar de conhecimento e entrar aqui. Ok? Então, e o que acontece? Qual é a expectativa, né? Na verdade, a expectativa é muito, muito alta, né? Os modelos que usam transferência de conhecimento, principalmente no início, eles se caracterizam normalmente por começar o treinamento já com desempenho melhor, né? Então a gente vê aqui o treinamento começando mais alto, né? Essa curva ser mais íngreme do que o treinamento normal, né? E a cinta, né, quando chegar no limite, ser mais alto também, né? Isso esse comportamento que é comum é bastante interessante porque diz algo aqui para gente, né? Talvez o limite dos algoritmos, né? A gente pode pensar, poxa, será que esse algoritmo aqui, se eu treinasse ele indefinidamente, ele não deveria chegar lá? Então, essa curva lentamente vai chegar lá? Parece que talvez não, né? Então, os resultados com o Transfer Learning, em vários tipos, né, de Transfer Learning, eles têm sido melhores, tá? O artigo, ele também faz uma diferenciação, dizendo, olha só, existem outros sistemas onde você tem um multitask learning, né? Então você tem vários sistemas de aprendizado interagindo no aprendizado e ele fala, não é disso que a gente está falando. Tá? Então só para saber que tem um outro assunto, né, que é esse de multitask learning, né, e que não é o que o artigo está tratando. Tá? Então a gente está tratando realmente de transferir o conhecimento de um lado para o outro. Né? E aí a gente vai falar agora de algumas visões abstratas de aplicações, tá? Mas uma área que o Transfer Learning funcionou, né, que não tem, é no aprendizado indutivo. Né? Então, qual é o objetivo aqui? No aprendizado indutivo, você quer induzir um modelo preditivo a partir de um conjunto de exemplos para treinamento. Né? É comum na classificação, ou seja, dar rótulos para exemplos, né? E existem maneiras de fazer isso, e ela começa tratando de redes bayesianas e Markov Logic Network. Na verdade, o artigo aponta outros artigos que tratam disso, né? Mas tem uma característica exata que é a seguinte, né? Todo aprendizado indutivo tem um viés indutivo, né? Que ele é baseado aqui, na sua construção, né, do espaço de hipóteses. Ou seja, por exemplo, quando você faz o modelo bayesiano, você tem uma suposição que as características são condicionalmente independentes das classes do exemplo, né? Que pode não ser verdade no mundo real. Né? E também tem o processo de busca, né? Que caminho você faz ali dentro do espaço. Então, o Transfer Learning permite você afetar o viés indutivo da segunda tarefa. Né? Então, tem trabalhos de Inductive Transfer, né? Onde o viés indutivo, né, é escolhido, ajustado, né? E, por exemplo, você pode fazer isso. Se você faz a mesma tarefa, ou tarefas similares ao longo do tempo, fiz em janeiro, vou fazer de novo em março, né?
procurando, por exemplo, concept drift, né? Então você pode considerar as informações da rodada anterior, né? Na rodada nova, com certos parâmetros bons ou ruins, e aprender mais rápido e aprender melhor, né? Ele também tem um exemplo lá com Markov Logic Networks, que ele começa com um modelo e passa só a ajustar o modelo, né? E também com o Transfer Learning, né, como uma busca do menor caminho, né, o menor algoritmo, né, esse Minimal Description Length, né, a menor descrição que você teria entre o modelo anterior e o modelo novo, né. Uma maneira de pensar está nesse desenho aqui que é usado no livro, né, que por exemplo, você diminuir o espaço de hipóteses, né, a partir do Transfer Learning. Na rodada anterior, eu já entendi alguma coisa, então eu mudo o espaço de hipótese. Ou também, outro exemplo, que ela, acho que é mulher, né, que dá, por exemplo, numa tarefa mais tarde, você começar com uma distribuição a priori diferente. Ok? Então você tem aí uma espécie de transfer learning, onde você já aprendeu algo em outra tarefa que te disse, olha, normalmente eu falaria que a distribuição é uniforme, mas eu já aprendi em outro lugar que ela não é uniforme, ela tem uma cara. Isso afeta a saída claramente. Então vocês veem que e aí tem a característica, né, que eu espero que vocês estejam entendendo o meu discurso, né? Quando eu falo no bayesiano, né, a gente entende bem fácil. Eu fiz um modelo lá que eu não faria transfer learning, então eu vou começar com uma distribuição uniforme, ou eu já descobri um pouco como é a distribuição das palavras na língua, então eu posso começar com um modelo com uma distribuição a priori diferente. Isso vai mudar o meu sistema de aprendizado, né? Porque aqueles pesos vão entrar de alguma maneira diferente e eu vou ter um resultado diferente. Eu vou ligar o ar-condicionado aqui. Outro exemplo que os autores dão, falando de transfer learning, né, é esse aqui, onde ela quer identificar na imagem, né, um pipe, né, um tubo, né, e ele fala, então eu posso pegar identificadores, sistemas de identificação, né, que identificam linhas e curvas para me ajudar a identificar superfícies e círculos. Então, construir o meu aprendizado a partir desses outros módulos que já existem. Né? Aí chama Hierarchical Transfer. Né? Você está usando o conhecimento mais simples, mas mais genérico de que é uma linha para montar a sua camada de conhecimento. Ok? Então, eu acho que essa explicação, juntando com o que a gente já viu, e que esse artigo era até anterior, né, mas o que a gente já viu do Word2Vec, a gente vê que o Transfer Learning é uma coisa que pode ser usada em mais lugares e de mais formas. Né? Ela também, eu estou falando dela, estou fazendo a suposição que é mulher, tá? Dá o exemplo de uso no Reinforcement Learning Transfer, que é justamente semelhante ao nosso, quando pega a matriz, né? Já começa com uma matriz inicial de outro trabalho. E veja que aí, né, significa mudar o ponto inicial para um ponto que já dá algum resultado. Então isso pode ser feito tanto no ponto inicial, em vez de começar com as minhas tabelas, né, com zero, né, que é um dos inícios comuns, né, em pesos de rede, né, ou às vezes números aleatórios, né, eu começo com o resultado anterior, ok? E aí eu tenho aquele comportamento que seria típico de sistemas de transfer learning, né? Começa mais alto, chega mais rápido e acaba mais alto. Aqui a gente tem outra ideia que a gente chama de imitation methods, né? Onde o transfer learning não é feito só no começo do aprendizado, né? Então aqui
aqui não é nenhum gráfico de desempenho, é simplesmente o que você está usando. Se você está usando os dados da fonte, né, o conhecimento da fonte, ou já está usando do alvo, né, do T2, da tarefa 2, e fala, olha, tem essa técnica, que é a mais comum, né, de inicializar tudo e depois seguir só com a tarefa-alvo, mas também tem uma técnica de, às vezes, rodar um pouquinho do modelo da tarefa-fonte, né, para melhorar no meio do caminho a tarefa-alvo. Ok? Então, esse aí também é um modelo interessante. Tá? Uma questão que chama atenção no final do capítulo, né, que explica o conceito de transfer learning, conceitualmente apontando para vários artigos, então, é o conceito de transferência negativa. Né? E aí o capítulo discute como olhar a transferência negativa, né? E a ideia é, bom, pode ser que quando você faça isso, né, você piore o desempenho do seu aprendizado. E talvez, se você já se planejar para isso, você nem percebe que piorou. Ou seja, você bota lá o Word2Vec, né, e fica pior o problema. E aí as soluções delas são mais genéricas, as soluções no artigo são mais genéricas, né? Falar, escolha uma boa tarefa-fonte. Né? As nossas tarefas-fontes é aquela história, você não pode escolher um texto que aprendeu em inglês para tratar em português, né? Obviamente. Né? Mas a gente acho que viu nos Transformers, né, nos transformadores, né, foi feito um trabalho para traduzir para alemão e um trabalho para traduzir para francês. O trabalho para traduzir para francês usava muito mais sentenças e um modelo maior. Né? Então, ficava um tradutor mais competente. Tá? E outra vez é realmente procurar tarefas várias que possam ser combinadas, né, na tarefa-alvo e entender o relacionamento que existe. Então, ela discute vários caminhos em torno e várias propostas em torno de como resolver a transferência negativa. Que é um conceito assim, bom, por que eu vou fazer transfer learning se meu resultado é negativo? Né? Mas acho que a ideia aí é a seguinte, não, pode ser que seja negativo para uma tarefa, mas seja positivo para outra. Então, o conceito ainda é válido, você que não fez algo que tem relação, que adiciona ao seu trabalho. Tá? Então, eu queria passar essa ideia, né, que o transfer, Lisa é mulher mesmo, Lisa Torre e Jude, aliás, as duas, a Jude é um nome que eu não sei se tem lugar que tem o Jude Law, né, que é homem, né. Esse capítulo, ele é muito amplo, mas ele dá ponteiros interessantes, mas ele é de 2010, então ele é antes. Na verdade, ele saiu na mesma época da modinha, né, dos Word2Vecs, mas ele deve ter sido escrito antes, até sair, né, então ele não fala desse assunto. Tá? Essa página aí é interessante, foi como eu encontrei, inclusive, o artigo da Lisa, não, já na primeira página web, né, foi como eu encontrei o artigo da Lisa Torre e do Júlio Slavik. Né? E nesse livro de Deep Learning também tem algum material interessante. Um pouquinho mais difícil de entender. Né? Ok. Então, esse era o nosso objetivo aqui, né? Conceitual Transfer Learning, para ir para a parte complicada de hoje.